Olá pessoal, tudo bom? Muito bom ter você de novo aqui no canal. Quero agradecer todos os likes, todos os comentários, os e-mails e os incentivos, as sugestões de tópicos, alguns colegas que de vez em quando mandam um comentário, enfim. Estou muito feliz com o público e feliz de ver que esse trabalho está ajudando algumas pessoas quando eu recebo, por exemplo, mensagens de agradecimento, dizendo que aquele tópico foi muito bom, foi muito bem abordado, isso é muito gratificante. Agora, não esquece sempre, gente, dá um like, porque aí tem condições desse vídeo chegar a mais gente, o canal continuar, porque é o feedback de vocês que faz a motivação, né? A maneira para a gente crescer. Então vamos lá. Eu estou aqui com o e-mail que eu recebi da Ana de São Paulo, dizendo o seguinte: professor, sou biomédica, trabalho com citologia cervical e agora estou me preparando para iniciar na rotina de mama. Vou fazer um curso específico, infelizmente perdi o seu curso, infelizmente mesmo, a gente terminou o curso de mama na semana passada, foi muito bom, uma turma muito boa, até postei aí no Instagram e no Facebook. Foi bem interessante, o pessoal muito interessado e a gente discutiu bastante, muitos tópicos, mas mama é um mundo mesmo. Bom, continuando aqui. Mas adquiri seu livro de mama e queria que o senhor comentasse um pouco sobre citologia mamária, a qual ainda acho muito complicada. Só vi na graduação, mas de forma muito passageira. Pois é, Ana, é isso mesmo. Na graduação é muito difícil você ver todos os conteúdos de citologia. Eu mesmo aqui, quando eu ministro a disciplina aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e a gente dá uma ênfase muito grande em cervical e nas demais a gente vai abordar de uma forma um pouco mais resumida, para que o aluno pelo menos tenha uma ideia de como é que é feita, mas ele vai ter que treinar, ele vai ter que fazer estágio, ele vai ter que fazer pós, ele vai ter que fazer cursos, então é muito difícil, é muito conteúdo. Na realidade, precisaríamos de uma citologia, uma disciplina, pelo menos de 45 horas para cada tipo de citologia. E isso fica inviável dentro dos cursos de graduação. Bom, mas isso aí é outro detalhe, vamos tratar direto da citologia. Veja só, você quer saber mais ou menos o que ia precisar fazer citologia mamária, né? Eu vinha falando só de citologia cervical e achei interessante falar um pouquinho de mamária, e achei interessante essa especificamente porque é uma pergunta inicial. Bom, o que eu poderia falar para você? Basicamente, você não vai precisar de muita coisa. O que é que vai acontecer? Dependendo do tipo de citologia que você vai fazer, você pode fazer a citologia em meio líquido ou em citologia convencional. Particularmente para mama, eu prefiro a citologia convencional. O que é que acontece? Você tem que ter, se você vai receber amostras de punções, você vai ter que orientar quem faz essas punções, tentar chegar perto para passar algum tipo de material, enfim. Geralmente quem vai fazer as punções são os médicos que trabalham com ultrassonografia, porque faz guiada por ultrassom. E aí tem as punções também de cisto, né? Então, vou começar do início. É o seguinte, material de laboratório. Praticamente você não precisa de nada mais do que já faz em cervical. Isso é, se o material, dependendo do material que você receber. Como eu estava falando, você tem três tipos de materiais, basicamente. Eu botei uma telinha aqui, vou botar para você aqui. Bom, você tem a amostra de descarga papilar, que é a secreção mamária, né, que às vezes é solicitada a análise dela, e aí você faz uma coleta direta, né, com a secreção na lâmina, espalha esse material e leva para coloração. Coloração Papa Nicolau. E existe a punção aspirativa por agulha fina, que a gente chama de PAF, né? São punções de massas sólidas, né, nódulos e cistos. O grande problema é que quando se faz punção de um material sólido, você vai receber lâminas, às vezes 2, 10, 15, 20 lâminas, vai depender da lesão, de quem colheu, da maneira como ele gosta de fazer. Então isso aí você pode até combinar, é por isso que eu disse que é interessante você ter um contato prévio com quem faz as punções, para ver como trabalha, se vai usar fixador álcool etílico a 95%, se vai usar spray aerosol. Então tem todos esses cuidados que você tem que ter.
ok? Aí, o que é que você precisa mais? Se você vai receber material de cisto, você vai ter que processar esse material e ele é líquido. Então, geralmente vem na seringa ou vem em tubo. O que é que você pode fazer? Você pode usar tubo cônico. Eu fiz isso muito tempo. Eu usava tubo cônico, colocava esse material, homogeneizava quando ele chegava, né? Colocava isso em tubo cônico, centrifugava numa centrífuga de bioquímica mesmo, pegava o pellet e aí confeccionava as lâminas. Esgotava todo o material. Às vezes dava 20 lâminas, mas tem que fazer. Por isso que a citologia mamária ela é mais cara, tá? Aí esse material segue para coloração, igual às outras lâminas. Vou falar já da coloração. Você tem fluido ductal, que pode ser feito lavagem ductal, mas aí você vai fazer o mesmo procedimento de cisto. Aspiração do fluido também, tem alguns equipamentos que fazem isso. Tem gente que gosta de usar, por exemplo, material de desmame, né? E tem alguns equipamentos. Inclusive, em um outro vídeo eu vou falar sobre um que a gente testou aqui, bastante interessante. Tem raspado intraoperatório, ou seja, o que é que você vai receber no seu laboratório? Punção de nódulo e cisto. É isso que você vai receber. A não ser que tenha algum mastologista que goste de trabalhar, por exemplo, com lavagem ductal. Então você vai combinar com ele como é que faz o recebimento desse material. Tá certo? Então, basicamente é PAF, punção aspirativa por agulha fina, e líquido, que é o cisto. Bom, aí o que é que a gente tem mais? Vamos ver aqui. Que eu não passar batido. Vamos lá. Então, vindo para cá, essa coleta da secreção tem que ter muito cuidado para cuidado com a lâmina, para não pegar na lâmina, engordurar a lâmina, porque é muito pouquinho material. Então você vai coletar uma quantidade muito pequena, geralmente não dá 10, 15, 20 microlitros. Você tem que aproveitar esse material bem, ter cuidado na coleta também para não ferir o mamilo da paciente, né? E aí você espalha esse material e você pode ter várias maneiras para espalhar isso. Eu até botei um slide aqui. Você pode fazer como se fosse uma lâmina de sangue, quando a gente faz um estiraço de sangue, colocando uma gotinha e com outra lâmina fazendo um movimento, né? Como você pode espalhar com uma alça de platina, tem que ter uma mão boa para não ficar muito material em um canto só, espalhar bem. E esse material também pode ser seco ao ar, se você quiser fazer coloração para pesquisa de bacilo álcool ácido resistente ou coloração GRAM, vai depender do que você está investigando. E no caso das punções, essas punções são feitas geralmente, como eu falei, guiada por ultrassom, né? Às vezes o próprio médico controla o transdutor e controla a punção. E você pode ter também duas pessoas, né? Uma controlando o ultrassom e outra fazendo a punção. Mas isso para a gente é irrelevante, porque o que a gente está interessado nisso daí é o material, é a amostra que vai chegar. Daí, como eu falei, você vai pegar esse material, vai colocar, você está vendo aqui que está colocando uma lâmina cruzada sobre a outra, tá? Você pode fazer assim, você pode fazer, como eu falei, um esfregaçozinho parecido com aquele que a gente faz de sangue, é muito bom, eu prefiro assim, acho bem melhor. E você pode fazer também uma lâmina sobre a outra, colocando uma lâmina sobre a outra. Então coloca uma gotinha e passa uma na outra. Isso aí quem vai decidir é você, qual é a melhor maneira, o que é que você acha mais interessante. Então, o que você tem que ver aí é ter cuidado para não colocar muito material em uma lâmina. E quando você passar essa lâmina, sobrar muito material. O que é que eu aconselho? Colocam com uma pipeta. Uma pipeta de 20 microlitros, ela vai dar quase que uma gota. E aí vai ser o suficiente para você fazer cada lâmina dessa. E aí você faz o suficiente para esgotar o material da punção. Ok? Mesmo que dê muita lâmina, mas tem que fazer, analisar todos os materiais, tá? Todas as lâminas. Daí, a coloração é um outro fator extremamente importante. A sua lâmina, depois de feita, você tem que decidir primeiro se você vai fixar ela em álcool, ou aerosol, como eu falei, ou a seco. Por quê? Por conta da coloração. Vê só. Eu tenho MGG, pode ser uma coloração muito boa para usar. A hematoxilineosina, que é muito pouco usada, mas ela é
carro-chefe da histopatologia, e a coloração de Papa Nicolau. Imunistoquímica não é coloração, é uma reação, né? Por isso que eu coloquei aqui. Mas vamos falar por que eu vou fazer, por exemplo, Papa Nicolau e MGG. Então você tem aqui Papa Nicolau e aqui embaixo MGG. Por quê? Porque o Papa Nicolau é a nossa coloração de praxe, é a coloração boa. E o MGG é uma coloração muito utilizada para fazer visualização de contorno de núcleo, das células inflamatórias, dos leucócitos, por exemplo. O Papa Nicolau, ele é aquela coloração completa. Você consegue ver citoplasma bem, você consegue ver membrana nuclear, você consegue ver a cromatina se está bem distribuída, se está grosseira, se está irregular, nucleolo, algumas tonalidades e destaque do citoplasma. Já na coloração MGG ou Gimsa ou panótica, você vê um material um pouco mais diferente. Então, o que é o ideal, por exemplo? Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Eu tenho 5 lâminas, eu fiz 5 lâminas de um caso. Pega 2 e faz a coloração por um desses métodos. Ou Gimsa, ou MGG, pode ser Romanowski se você usa, panótico, ou como dizem os americanos, Diffquick também. Você faz 2 dessas. E pega 3 e faz de Papa Nicolau. Tá? Então você vai analisar 3 de Papa Nicolau e 2 da outra coloração, que pode ser uma dessas que eu citei. Por quê? Uma complementa a outra e vai ser muito boa para a sua análise. Então, tenta fazer dessa maneira, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, aí você vê a diferença aqui. Nessa você vê bem os contornos dos núcleos, os linfócitos. Aqui é uma foto de um carcinoma medular e aqui de um fibroadenoma. Aí o que é que acontece? Esse material, esse contraste vai te ajudar a definir bem a lesão, tá? E a imunohistoquímica, que na realidade, como a gente está trabalhando com lâminas de citologia, termina sendo uma imunocitoquímica. Ela pode ajudar muito para diferenciar determinados casos, como por exemplo, as lesões fibroepiteliais, como o adenocarcinoma e o tumor filoso, que é difícil de diferenciar, alguns tumores que são avançados, né, tumores que a gente chama especiais do câncer de mama, para diferenciar um do outro, pode ajudar. Ou até mesmo para você fazer, por exemplo, cell block. Aí você vai fazer cell block do material de mama. Então, cell block nada mais é do que pegar o material e parafinar ou colocar na resina como se fosse um histopatológico. Depois você vai no micrótomo, corta, monta a lâmina, cora para analisar. Então, é uma maneira muito boa, tem sido muito utilizada para quem quer dar sequência para fazer a imunohistoquímica ou a imunocitoquímica. Então, é muito bom. Aconselho quem tiver a oportunidade de implantar isso no laboratório, que implante, que você vai ver a diferença que isso faz, principalmente naquelas lesões um pouco mais difíceis. E outras aplicações que tem, que não vem ao caso agora falar, porque a gente está dando um resumo inicial. Antes de você, principalmente Ana, que perguntou, começar a fazer citologia, obviamente você falou aqui que vai fazer curso, que vai estudar e tal. Mama é chato, para você ter ideia, até hoje a gente não tem um consenso mesmo em mama, está se tentando, já eu falo sobre isso. Mas olhando aqui, por exemplo, esse esquema que eu botei lá no meu livro, tá vendo que tem uma barrinha aqui, ó, chamada zona cinza. Isso significa que desde essa área aqui, ó, entre inflamação, algumas lesões benignas, ela vai andando até próximo da invasão. Então, é um agrupamento de lesões e de alterações que as características se sobrepõem. E aí fica muito difícil você dar A palavra não seria diagnóstico, porque não se aplica muito bem à citologia. Mas vamos usar ela para facilitar o entendimento. Fica muito difícil você dar o diagnóstico, você se aproximar de dizer a lesão por conta dessa sobreposição de características, né, citomorfológicas. Então, o que é que acontece? Os sistemas que se utiliza em mama para citologia, eles contemplam essas 5 categorias, que podem
mudar um pouquinho de acordo com a região ou o país que gosta de tentar ter a sua própria classificação. A gente tem até uma classificação que foi aperfeiçoada pelo INCA, também é baseado mais ou menos nesse princípio. Mas onde você for analisar a citologia de mama, você vai ver que termina esbarrando nisso daí. Então, ó, nesse caso aqui, o sistema, esse aqui é o mais utilizado, onde você tem insatisfatório, benigno, indeterminado, possivelmente benigno, suspeito para malignidade e maligno. Então, são 5 pontos, você vê que a gente não fala de lesão. Ah, professor, mas se eu ver a lesão, não vou dizer. Sim, existem lesões que elas estão tão bem firmadas, digamos assim, não tem o risco de ter sobreposição. É possível você dizer qual é a lesão, mas o objetivo da citologia é ver se é benigno ou maligno, tá? Esse é o objetivo. Daí, ó, no Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, eles usam, estabeleceram, né, há uma tentativa desde a década de 90 de padronizar a nomenclatura para como se fosse um sistema Bethesda de mama, mas por conta dessa zona cinza não se conseguiu ainda. Então, ó, o que é que você vê aqui? Benigno, atípica indeterminada, suspeita provavelmente maligna, maligna e insatisfatória. Então, ó, se você olhar aqui nessa classificação, você vai ver que é bem parecida com a americana, né? E aí, ó, atípica indeterminada, suspeita provavelmente maligna, maligna e insatisfatória. Então, você vê que não muda muita coisa. Aí o que é que acontece? Existe um sistema chamado Yokohama, que desde 96 que eles vêm tentando achar os critérios e ordenar isso daí de forma de criar essas 5 categorias bem definidas, né? E aí o que é que acontece? Se você observar aqui, ó, é praticamente a mesma coisa. Então, ó, material insuficiente, que pode ser de diversas origens, como por exemplo, desde a falta de identificação na lâmina, a gente vê isso no sistema Bethesda, né? Material sem identificação, quebrado, mal fixado, inadequado, com material contaminante, enfim, pode aparecer isso. Categoria 2, benigna, né, quando a lesão é benigna, atípico, mas provavelmente benigno, carcinoma suspeito, provavelmente incito ou invasivo, e maligno. Essa parte que eu marquei aqui em amarelo é a partezinha que dá mais trabalho quando você começa a estudar a citologia mamária. Eu bato muito em cima disso nos cursos de citologia mamária e tento criar uma celeuma para que a pessoa sinta onde está a dificuldade. A princípio você olha assim e acha bem claro, bem tranquilo, não vai ter dor de cabeça. Mas isso dá uma dor de cabeça no início para você poder usar quem é quem. Então, a tentativa de se fazer essa padronização, ela ainda não se concretizou. Ninguém conseguiu concluir isso ainda. Mas a gente trabalha utilizando isso, maligno, benigno, atípico e suspeito. E agora com a classificação Yokohama um pouco mais sendo trabalhada, isso tem ajudado bastante. Eu não vou falar de classificação agora porque a gente está falando do início, eu já estou falando de resultados, né? Do seu relatório, do seu resumo, da sua montagem do laudo. Quem sabe mais na frente eu falo mais alguma coisa sobre isso. Então, voltando para cá, eu queria dizer o seguinte, que a citologia mamária é uma citologia que antes de você tentar sair fazendo, você deve primeiro estudar a teoria e muito bem. Qual é o primeiro passo? Estudar histologia mamária, depois estuda um pouquinho na fisiologia, estuda um pouquinho dos hormônios e depois vai para a patologia, estuda as patologias mamárias, vê todos os tumores, o que é que acontece, de onde vem, quais são os pontos. Lá no meu livro também eu falo muito disso, eu tenho imagem lá sobre a área e o tipo de lesão que pode aparecer ali. Depois que você vê tudo isso, aí você começa a ver a parte técnica do laboratório, o que é que você vai precisar, como fixar material, como processar, como distribuir na lâmina. Depois, como ler e diferenciar essas lesões. Diferenciar no sentido de que? Usando aquela classificação. Se é maligno, a citologia já
deu o papel dela, fez o papel dela. Se é benigno, ela fez o papel dela. Então, assim, eu estou falando de uma forma bastante resumida e inicial para que tente atender a pergunta, tá? Mas existe um universo aí muito grande, tem muita informação para ser trabalhada. Aconselho também ler os artigos científicos que foram publicados, onde se discute lesões, uma lesão ou outra, porque assim, a citologia mamária no início ela parece um monstro, mas depois ela vai ficando atrativa, você vai gostando e particularmente é uma das citologias que eu mais gosto de fazer. Na realidade eu adoro a citologia mamária, é muito boa. E é uma citologia que tem uma demanda reprimida já faz muito tempo. Então, os médicos precisam muito de quem faça a punção, precisa muito desses laudos de citologia. Isso ajuda muito na prática clínica. E outra coisa, por falta disso daí, desse empenho em fazer as citologias, a coribiópsia, que é uma agulha mais grossa que tira um pedaço de tecido, ela vem sendo feita na maioria dos casos. E aí terminou que a coribiópsia ganhou um campo muito grande e a PAF foi deixada um pouco de lado. E a gente sabe que existem muitos dos casos que não precisam de fazer PAF. Aliás, de fazer coribiópsia. Basta fazer a PAF e aí está resolvido. Ah, mas é porque a PAF vai ter que fazer uma core depois. Sim, nem sempre vai ser necessário. E o objetivo é rastreio, né? Rastrear. Depois ver se é maligno ou benigno. E em terceiro, se a lesão realmente existir, investigar qual é o tipo de lesão para daí tomar as medidas necessárias. Então o clínico vai lá resolver o problema. Agora, para fazer uma investigação de um nódulo, de um cisto, né, de uma densidade diferente na mama, então a PAF é muito boa. Só nos casos de calcificação é que fica um pouquinho mais complicado para fazer PAF. O ideal é fazer realmente a core. Mas a PAF ela precisa ser mais utilizada, ser dado mais valor para ela, porque é uma ferramenta boa, sensível, específica, né? A especificidade ela varia um pouco dependendo do tipo de lesão, da localização da lesão, enfim. É rápido, o resultado é rápido, pode tirar muito a paciente do quadro de ansiedade. É uma coisa que pode ser feita, é um procedimento que pode ser feito no próprio consultório. Então, o próprio mastologista, se for uma lesão palpável, ele pode fazer essa coleta. Se ele não faz, o ultrassonografista vai fazer isso muito fácil, de forma bem tranquila, guiado pelo ultrassom, que isso aí garante uma qualidade da punção. Tá certo? Bom, então mais uma vez, gente, obrigado por assistir o vídeo. Eu acho que respondi a pergunta da Ana e espero que vocês continuem assistindo, continuem participando, escrevendo, mandando sugestões, dando um like, ó, não esquece, vai aí ó, no like, marca. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se não apertou o sininho, aperta para poder, quando sair vídeo novo, você receber. E espero que vocês cada vez mais estudem, participem do que for envolvendo citologia e se tornem excelentes, exímios citologistas, porque o Brasil precisa e a parte de diagnóstico ela é super importante para auxiliar na clínica, ok? Grande abraço, sucesso para vocês todos.